Vamos caminhar pelo Salmo 107, eu quero apresentar para você esses 43 versos, 43 versículos, e mostrar para você a estrutura. Primeiro, que ele tem 6 estrofes, tá certo? Vamos lá. A primeira estrofe é a introdução do Salmo, que está nos versos de 1 a 3, e essa introdução, o tema dessa introdução pode ser isso aí, alegria de congregar-se. Então você lê a primeira parte deste Salmo, que é assim: rendei graças ao Senhor. Na verdade é um convite à celebração, é um convite à alegria. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. Digam-no os remidos do Senhor. Lindo essa frase, ela não é comum. Esse verso 2, essa construção aqui, ela não é muito comum. Ela diz respeito àqueles que podem ser comprados e remidos, porque estavam abandonados, órfãos, viúvas. Por exemplo, lembra quando Ruth foi resgatada pelo seu parente mais próximo? A palavra que se usou ela foi remida. Então o parente mais próximo, né, o ente mais próximo, ele tinha o poder e o direito legal de remir Ruth, né, e trazê-lo para a sua família e casar com ela. Então a palavra que é usada aqui é a mesma que se usou para a remissão de Ruth. O fato é que ela é linda, a ideia da remissão, porque o Senhor nos resgatou para si, assim como o parente de Ruth, assim como Boaz resgatou Ruth para si, casou com ela, malandrão, e ela é uma das ascendentes do rei Davi, tremendo. Da mesma forma, Deus nos remiu para si. Você foi comprado. Eu preciso te dar uma notícia. Você não manda mais no seu nariz. Alguém comprou você. Remiu você do pecado. E quem remiu você do pecado e do inferno, remiu para si. Nós pertencemos a Deus. Ele não negocia com a gente, Ele não abre mão da gente, em nenhum momento e para ninguém. Por isso nossa dedicação é total e exclusiva ao Senhor, porque fomos comprados. Ninguém mais nos comprou. Nenhuma outra igreja, nenhuma outra denominação, nenhuma outra religião, nenhuma outra organização, nada. Só Jesus nos comprou para si, exclusivamente para si. Ele nos remiu para si. Amém? É isso que está no verso 2, é a ideia do verso 2. E os que ele resgatou da mão do inimigo, e congregou de entre as terras, do Oriente, do Ocidente, do Norte e do mar. Essa é a introdução do Salmo, ok? Vou ler a introdução e a segunda estrofe. A primeira estrofe é a introdução, ok? Então assim inicia o Salmo. A partir do verso 4 até o verso 9 é a segunda estrofe do Salmo. A segunda estrofe tem essa temática aí. Socorro aos do deserto, aos perdidos, famintos, sedentos e exaustos. O texto de 4 a 9 é o texto que eu quero destacar na nossa mensagem. Por enquanto a gente está na introdução. Estou apresentando o Salmo para você. Mas tem um texto que se repete em todas as estrofes, e isso é significativo no Salmo. Nesta estrofe, no verso 6, tem um texto ali. Vamos ler junto? Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações. Amém? Esse é o tema da segunda estrofe. Vamos para a terceira estrofe deste Salmo. A terceira estrofe está entre os versos 10 e 16. E a temática dessa estrofe é o socorro de Deus aos aprisionados. São tipos de situações diferentes, ok? Pessoas não tanto, porque está se referindo ao povo de Israel que estava no cativeiro e retornando. Então, tudo que ele fala, no capítulo todo, diz respeito ao mesmo povo, mas em situações diferentes.
Então, aos aprisionados, aprisionados literalmente em cadeias, literalmente em algemas de ferro, literalmente em prisões, em calabouços, muitos foram aprisionados. Estes que foram aprisionados literalmente, acontece a mesma coisa. O salmista, no verso 13, destaca esse verso aqui, vamos ler junto. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações. Amém, queridos? Como esse texto diz respeito à história, mas pode ser aplicado a todo o povo de Deus em qualquer momento da história, você pode aplicar na sua vida, se na tua vida, no teu coração, na tua alma, existe alguma cadeia, alguma coisa que você se sente preso, alguma coisa que te impede de avançar, alguma coisa que te impede de crescer, de amadurecer, te impede de prosperar no melhor e santos dos sentidos, alguma coisa, o Senhor, Ele está disponível àqueles que na sua angústia clamam ao Senhor, e Ele os livrará das suas tribulações. Amém? Pode ser aplicado, mas eu não vou parar nesse texto aqui, vou voltar na estrofe anterior. Vamos seguir para outra estrofe. A quarta estrofe é o socorro aos enfermos e aflitos. É o mesmo tipo de gente, mas agora a questão são as enfermidades e as aflições da alma. Então, no verso 19, nesta estrofe, tem novamente aquele estribilho ali, aquele coro, é como se fosse um coro na estrofe musical. Vamos ler junto esse coro? Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações. A próxima estrofe vai do verso 23 ao 32. Nessa estrofe, o Salmo está dizendo o seguinte: socorro aos que estão nas tempestades e ou naufragando, momentos de lutas na vida, momentos de tribulação tão grande, que parece que você está no meio de uma tempestade, você não vê de onde vem o vento, não vê de onde vem a chuva, não vê de onde vem a cacetada, não vê de onde vem a luta, não vê de onde vem a maré, a onda batendo no barco, como se tua vida fosse um barco no mar em tempestade, que você não sabe de onde vem a onda, mas você só está levando e está se sentindo assim, jogado para lá e para cá. Aqueles que estão se sentindo no mar revolto da vida, estão se sentindo no meio de uma tempestade interior muitas vezes, uma tempestade no coração, uma tempestade na mente, uma tempestade nos sonhos, uma tempestade familiar, uma tempestade nos relacionamentos. A palavra que Deus compartilha aqui, o coro que é cantado, que a gente pode cantar hoje, está no verso 28, dentro dessa estrofe. Vamos falar esse texto de novo. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações. Amém, queridos? E do verso 33 até o verso 42, esse texto é a última estrofe do hino, e ele não fala de algum tempo de luta ou dificuldade que o povo de Deus passa. Essa última estrofe desse hino fala da soberania de Deus, porque o poder para livrar a gente de todas as tribulações e todas as circunstâncias está baseado no poder soberano do nosso Deus. Amém? É o nosso Deus. Ele pode livrar, Ele pode curar, Ele pode resgatar, Ele pode salvar. Então essa última estrofe, e ela canta, o povo canta a grandeza do Senhor. Ele é Deus, é soberano. Deus é soberano e soberano juiz, porque o povo foi para o cativeiro babilônico por causa dos pecados que cometeu. E essa última estrofe lembra disso. Essa última estrofe lembra: se o povo se desviar dos caminhos do Senhor, o Senhor vai tirar a mão, o Senhor vai tirar a provisão, o Senhor vai chamar a atenção da alma, chamar a atenção do coração, chamar a atenção das pessoas. Se for preciso, lançar o seu filho perdido em tempo de angústia, para que na sua angústia ele clame ao Senhor, Deus vai fazer isso. Amém? Deus vai fazer.
Essa última estrofe do Salmo lembra isso. Por isso, o final, o epílogo, fechamento, a conclusão, epílogo é fechamento, é conclusão. Por isso, a conclusão deste Salmo é um apelo sapiencial. Não é bonito isso? Não é bonita essa frase? Eu gostei dessa frase. Apelo sapiencial. Né? Sapiência é sabedoria. Lembra daquela frase que em sociologia você estuda o homo sapiens, né? É o homem sábio, na verdade, é uma expressão em latim. E o sábio é de sapiência. Sapiência é sabedoria. Eu podia ter escrito sabedoria, mas eu preferi colocar sapiência. Né? Vamos aumentar nosso vocabulário aqui, né? Então, é um apelo sapiencial, é um apelo à sabedoria. O que é que o salmista está fazendo? O salmista está dizendo o seguinte: presta atenção como Deus funciona. Amém? Presta atenção como Deus funciona. Presta atenção como que Deus leva as coisas. Presta atenção o que Deus faz para com aqueles que se afastam dele. Presta atenção como Deus está aberto ao clamor do angustiado. Por isso é um apelo sapiencial. Né? Fique esperto. Colocando em miúdos, fique esperto. Olha como Deus é. Olha como Deus funciona. Olha como Deus age. E segue essa orientação aqui. Esse é todo o Salmo 107. Eu estou esperando, eu estou desejando, esperando que você chegue em casa e vá ler o Salmo inteiro. Né? Porque todo ele é poderoso. Mas eu quero voltar então na segunda estrofe do Salmo. Eu quero ler a segunda estrofe, está nos versos de 4 a 9. E de 4 a 9, o texto diz assim, abre aí na tua Bíblia. Andaram errantes. Qual é o tema do segundo estrofe? Socorro aos do deserto, aos perdidos, famintos, sedentos e exaustos. Ok? Esse é o tema da segunda estrofe. Deus é socorro para aqueles que estão com a alma se sentindo perdidos, que estão com a alma faminta, a alma sedenta e a alma exausta. Este salmo é para esse tipo de gente. Amém? Então vamos ler. Andaram errantes pelo deserto, por ermos caminhos, sem achar cidade em que habitassem. Famintos e sedentos, desfalecia neles a alma. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações. Conduziu-os pelo caminho direito, para que fossem à cidade em que habitassem. Rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens, pois dessedentou a alma sequiosa e fartou de bens a alma faminta. Amém, queridos? Muito bem. Eu destaquei essas 4 coisas que acontecem, que está sendo descrita nessa segunda estrofe. Ele está falando de pessoas que estão se sentindo perdidos, com a alma perdida, com a alma faminta, a alma sedenta e a alma exausta. Amados, entenda o seguinte: o povo está no cativeiro babilônico, e o texto sagrado e as orientações que todos os profetas davam ao povo é para eles se manterem firmes, eles estarem firmes, mesmo dentro do cativeiro. Eles fraquejariam, eles morreriam, eles passariam apuros só no caso de estarem longe de Deus. Por quê? Quando o povo foi para o cativeiro babilônico, o profeta Jeremias foi usado por Deus para dizer para o povo o seguinte: vai lá e serve os babilônios, e me obedece, me busca, porque eu vou fazer prosperar na terra do seu cativeiro a todos que me buscarem e forem fiéis a mim.
Havia uma palavra de bênção, de prosperidade sobre o povo lá. Agora, se eles continuassem afastados de Deus, prezando a idolatria, desprezando Deus e a aliança e a sua palavra, então Deus retiraria a mão e faria eles sofrerem de todos os jeitos lá dentro do cativeiro. Então, a questão, amados, não era a tribulação que existia fora das pessoas. A questão principal é a tribulação da alma, dentro de nós. Quando as coisas estão organizadas dentro de nós, aí então o que está fora de nós pode ser reorganizado. Quando as coisas se organizam no nosso coração, aí então nós podemos tomar decisões sábias, corretas, para mudar o mundo fora de nós. Amém? Acontece que as principais mudanças devem acontecer dentro de nós. Porque é comum, quando a gente está em crise, em luta, em tribulação, a gente buscar culpados. E a gente acusar outros. Sim, em muitos casos, pessoas contribuem com injustiças, muitas vezes, na nossa vida. Agora, não são elas que determinam quem somos. Não são as lutas que determinam quem somos. Não são as pessoas nem o mundo que determinam como eu ajo. Não é porque me roubaram que eu não vou continuar sendo a mesma pessoa, trabalhando e Deus me abençoando e eu indo atrás de conquistar coisas. Não é o mundo que diz quem eu sou e como eu sou, que tipo de pessoa que eu vou ser. Sou eu que digo. Nós é que tomamos as nossas próprias decisões. É muito fácil pôr a culpa no governo, é muito fácil pôr a culpa no patrão, é muito fácil pôr a culpa na criminalidade, é muito fácil colocar a culpa na minoria, nas minorias da sociedade que gritam e que brigam por direitos e tudo mais. É muito fácil a gente transferir as responsabilidades. Aliás, hoje na nossa classe de liderança, até comentamos algo parecido que aconteceu no Éden. Quando Adão peca, e Deus vem para o jardim, para a caminhada diária, ele se escondeu. Adão se escondeu com medo e vergonha. E ele fez basicamente 3 coisas. Ele teve medo, tive medo e me escondi. Ele teve vergonha da sua nudez, cobriu a sua nudez. Por que cobrir a nudez? O que ele estava cobrindo? Era nudez física? Não, era pecado. Porque o caráter do diabo na raça humana instiga todo mundo a esconder seus pecados. A folha de figo não estava escondendo os genitais do casal. A folha de figo estava escondendo o seu coração, porque tinha um pecado contra Deus. Então eles tiveram medo e se esconderam. Tiveram vergonha por causa do pecado. E terceira coisa que fizeram foi transferir a culpa do pecado um para o outro. Mas quem que ensinou Adão a fazer isso, pelo amor de Deus? Ele nem tinha experiência em pecado. Não tinha escola de pecado. Não tinha referência. Assim que ele cometeu o pecado, o caráter do diabo se manifestou nele, essa covardia
entrou no coração de Adão e da raça humana, e no primeiro momento em que Deus aparece, Deus veio atrás. Deus não abandonou. Deus não abandona você. Deus não abandona você. Mas também não concorda com algumas coisas que a gente faz. Ele vem para nos resgatar. Ele vem para nos remir. E não para passar a mão na nossa cabeça, dizendo, continua aí pecando. Aí não. Aí não funciona. Né? Aí Adão transfere a culpa para a mulher. Graças a Deus, isso é um problema só de Adão. Porque os homens aqui não fazem isso. As mulheres também não. Porque quando, problema é com Eva, aí Deus vai falar com Eva. E aí, Eva? Foi a serpente. Já transferiu. Quem que ensinou Eva a fazer isso? Adão, né, provavelmente. Mas já transferiu a culpa para Eva. Isso está dentro de nós. Isso está dentro de nós, achar culpados pelos problemas nossos, pessoais, achar culpados pelas nossas faltas de atitude, achar culpados pelo nosso silêncio, quando precisamos falar e não falamos, escolhemos o silêncio, quando precisamos tomar decisões e não tomamos, quando precisamos fazer e nos omitimos, a gente procura culpados. O pai. Imagina uma coisa assim, olha, Adão sentou com o psicólogo para conversar, depois que pecou. Foi lá, bateu na porta do psicólogo no Éden, falou assim, queria conversar. Pois não, Adão. Olha, tive uns probleminha aí com o Criador, e eu estou com uns problemas no coração, eu estou meio confuso com algumas coisas, e eu preciso de um aconselhamento psicológico. E o psiquiatra está na sala do lado, depois eu passo nele também. Por que foi? Não, aconteceu isso, aí eu me escondi e eu transferi a culpa para... então, faz o seguinte, Adão, senta aqui. Então, primeira pergunta, pegou o papel, caneta e falou assim, me conta sobre o seu pai. Quem era o pai de Adão? Geralmente, todo psicólogo pergunta sobre os pais. Por quê? Porque a nossa casa, a nossa família, tem a ver com a maioria das feridas do nosso coração. Amém? E esse é um amém que você nem precisa dar, mas é verdade. Muitos de nós, a maioria das feridas do nosso coração aconteceram no seio da família. Agora, nossas famílias são ruins? Não, nós amamos as nossas famílias. Nossos pais erraram tentando acertar? Tentando acertar. E a gente vai culpar eles? Não, a gente não vai não. Porque seria transferir responsabilidade para outros de novo. Nós somos responsáveis pela vida que temos. E as decisões que nós tomamos. Somos quem escolhemos ser. Fale comigo, somos quem escolhemos ser. E ninguém tem nada a ver com isso. E nem aqueles que nos feriram têm a ver com isso. Nós é que tomamos a decisão. De ficar lambendo ferida, ou se levantar e seguir. Mas no caso de Adão, Deus foi seu pai. Não tinha como transferir culpa para ele. Então, no final das contas, você é quem você escolhe ser. E ninguém tem nada a ver com isso. Amém, queridos? Muito bem. Aí, nós
precisamos organizar o nosso interior. Quando nós nos sentimos perdidos, quando nós nos sentimos confusos na vida, não sabemos exatamente onde estamos e não sabemos onde vamos. Conversei essa semana a respeito disso com algumas pessoas e falei da importância da pessoa entender o propósito da vida e da família. Qual é o propósito da sua casa? Qual é o propósito da sua família? Qual é o teu chamado? Qual é o teu chamado familiar? Em que direção a tua vida está seguindo? Daqui 10 anos, como você vai estar? O que você vai ter construído daqui 10 anos? Daqui 15 anos? Daqui 20 anos, o que você está construindo? E já começou. E o que você está construindo agora, como é que vai estar daqui 20 anos? Qual é o propósito da sua casa? Qual é o propósito da sua vida? Qual é o teu chamado? Qual é o teu chamado no reino de Deus? Se você não tem isso na sua vida, provavelmente não está muito claro ainda onde você vai chegar. Se você não sabe exatamente onde você vai chegar, é difícil dizer qual é o caminho para lá. Há uma máxima em liderança que diz assim: aquele que não sabe para onde vai, jamais chegará a lugar nenhum. Aquele que não sabe para onde vai, jamais chegará a lugar nenhum. Estão perdidos dentro. Há uma sensação de perdido aqui. Qual era o foco que o povo de Israel perdeu? Deus. Eles perderam o foco de Deus. Se perderam. Se perderam na família, se perderam como nação, se perderam como sociedade, se perderam como família de Deus, se perderam. Qual é o caminho que eles vão tomar de volta? A sensação de estar perdido, de não saber para onde está indo, de não ter definido onde você vai chegar na tua vida, não saber exatamente qual é o teu chamado, isso é um problema. Pode ser, se você não está se preocupando com isso. O fato de você não saber, não cai culpa sobre você, nem condenação, não. Mas eu quero transformar isso de forma positiva, dizendo para você: amado, gaste um tempo orando, procurando Deus, pedindo para Deus falar com você, para Ele revelar para você qual é o teu chamado, qual é a tua vocação, qual é o teu lugar e qual é o teu papel no reino de Deus. E quando você tiver um perfil disso, você tiver um quadro razoavelmente claro, porque não dá para eu descrever, nem eu, para descrever o que vai ser daqui 20 anos, eu não sei, mas uma coisa eu sei o caminho que eu estou, eu já sei quem eu sou, e eu sei que eu vou gastar a minha vida inteira no pastorado e no serviço ao reino de Deus, isso já está definido na minha vida. Se eu vou alcançar só Cornélio Procópio, eu não sei, mas também não é isso que eu quero alcançar mais. Se eu vou alcançar, além do Cornélio Procópio, mais meia dúzia de cidades aqui, eu não sei, mas que eu quero. E se a gente vai tocar na África com trabalhos missionários, se a gente vai tocar a Índia, se a gente vai tocar a Ásia, se a gente vai tocar a Europa, se a gente vai tocar outras partes da América Latina, se a gente vai tocar outros lugares do Brasil, eu não sei, mas que eu quero. Eu não sei dizer como eu vou estar daqui 20 anos, mas eu sei de uma coisa, eu sei que eu vou estar me dedicando integralmente à obra do reino de Deus, porque esse é o meu chamado. Então eu sei o caminho, eu não sei exatamente a próxima esquina, mas eu sei o caminho que eu estou, eu não vou sair dele. Qual é o teu?
A bênção de você saber definir isso, de você poder descrever isso, não apenas individualmente, mas como família, é que depois você toma todas as decisões pessoais e familiares na direção do foco. Aí você não se sente perdendo tempo na vida, você não se sente perdido. Amém? Eles tiraram o foco de Deus, se perderam. Dentro. Não era o caminho de Babilônia para Jerusalém, eles sabiam fazer isso, mas estavam perdidos dentro. Amém, queridos? A segunda coisa, a alma faminta, quando desvia o foco de Deus, a alma anela por Deus, porque nós fomos criados para estarmos em comunhão plena com o nosso Deus. Ele é a fonte, a nossa essência está em Deus. Eu gosto do Gênesis quando fala que Deus olha para o mar e dá uma ordem ao mar para vir à existência os peixes. Deus dá uma ordem ao mar para vir à existência aos peixes. Deus dá uma ordem à terra para dar árvores. E dá uma ordem à terra para os animais virem à existência. A essência dos peixes é o mar, da onde eles vieram. Tira o peixe do mar, o que acontece? Porque foi retirado do lugar da fonte e da sua essência. Os animais, tire eles das florestas, o que acontece? Porque tira os animais do lugar da fonte, da sua essência. Mas e o homem? O homem, Deus não deu palavra às águas, também não deu palavra à terra. Deus veio, Ele pôs as mãos. Deus trouxe as coisas à existência pela palavra, mas no caso do homem, Deus pôs as mãos, esculpiu o ser humano. E Ele disse, Ele soprou nas narinas. Os peixes vieram do mar, os animais e árvores vieram da terra. Nós fomos feitos alma vivente do sopro que saiu de Deus. A essência do peixe é a água, a essência do animal é a terra, mas a essência do homem é Deus. Quando se retira de Deus, ele vira alma faminta, vira alma sedenta, está sempre faltando, porque foi retirado da sua essência. Nossa essência é Deus. E alma exausta, porque a força vem de Deus. A força que a nossa alma precisa para ter saúde está em Deus. Se não temos esta fonte, se não temos esta força, a nossa alma fica exausta. E nos falta energia emocional para tomar boas decisões, para trabalhar, para construir, para edificar. Viramos reféns da vida, reféns do mundo, reféns dos ventos e das tempestades. São os ventos e as tempestades que nos movem, nos movimentam. Não. Somos nós que lideramos a própria vida. Somos nós que tomamos as decisões e definimos que em direção vamos.
Isso quando temos o foco. Temos o foco em Deus e na sua vontade. A nossa essência é Deus e a sua vontade é a nossa realização. Fale comigo, a minha essência é Deus e a sua vontade é a minha realização. Esse texto fala para esse tipo de gente. Está com a alma perdida, a alma faminta, sedenta e exausta. E eu quero apresentar o resultado de Deus, mas no Novo Testamento, que aquele coro canta. Como é que está escrito naquele coro? Vamos ler de novo. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações. Então, eu quero apresentar para você alguns textos para aqueles que, de repente, nesse dia, nessa noite, se sentem alma perdida. João 14:6. A alma perdida é aquele que não sabe para onde vai e não tem certeza do caminho que está. João 14:6 diz assim: respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Resolveu tudo. Resolveu tudo. O nosso foco é Deus. E o caminho para a gente chegar lá se chama Jesus Cristo. Amém? Salmo 16, verso 11 diz assim: tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença há plenitude de alegria. Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença há plenitude de alegria. Na tua destra, delícias perpetuamente. Salmo 86, 11 diz assim: ensina-me, Senhor, o teu caminho, e andarei na tua verdade. Dispõe-me o coração para só temer o teu nome. Provérbios 15, 24 diz assim: para o sábio há o caminho da vida que o leva para cima, a fim de evitar o inferno embaixo. Amém? Aqueles que, se por acaso, se sentem alma faminta nessa noite, João 6,33 diz assim: porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Declarou-lhe Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Amém? Aqueles que se sentem alma sedenta, João 4, verso 13, diz assim: afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Ele está se referindo à água que se pegava no poço, um poço chamado Poço de Jacó. Aquele, porém, e Jesus continua dizendo: aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Amém? E em quarto lugar, se por acaso alguém aqui se sente exausto, com a alma cansada, Mateus 11, 28 diz assim: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, é Jesus que está dizendo, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém, queridos?
Passa para o outro slide. E essa é mais ou menos o resumo de tudo. Jesus é o nosso socorro nas tribulações. Aquele que tem alma perdida ou se sente assim, Jesus é o caminho. Alma faminta, Jesus é o pão da vida. Alma sedenta, Jesus é a água da vida. Alma exausta, Jesus é o nosso